Queridos, a gente tem, nessas últimas semanas, estudado o livro de Gênesis, ou refletido sobre o livro de Gênesis, que não é uma tarefa tão simples, né? É uma tarefa que exige de nós não só prestarmos bastante atenção ao texto bíblico, mas também a gente olhar para o lado, o que outras áreas de conhecimento têm dito, para que a gente possa ter clareza sobre o que nós acreditamos diante do mundo que não acredita em Deus, que vive sem Deus. O que nós acreditamos e como nós expressamos ou falamos aquilo que nós acreditamos. Então hoje eu queria convidar vocês para ficarem em pé comigo mais uma vez, nesse exercício santo, e abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 4. De fato será do 4b, porque o 4 nós lemos de uma última vez que nós pregamos sobre o Gênesis capítulo 1, que nós lemos até o 4a. Então hoje nós vamos ler de Gênesis 2, versículo 4, a parte b do versículo, até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor criou os céus e a terra, nenhuma palavra silvestre, nem grãos haviam brotado. Como? Desculpa. Vamos começar de novo, né? Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava a água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus o fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro desta terra é de grande pureza. Lá também havia resina aromática e pedra ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Vamos orar? Senhor Deus, nós chegamos diante de Ti agora, Pai, com o coração contrito, como nós cantamos. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ilumine as nossas mentes, ajuda, ó Pai, o nosso raciocínio. Faz, ó Pai, esse milagre de conversão dos nossos corações e das nossas vidas a Ti. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor fale com a gente hoje. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu vou falar hoje mais uma vez sobre mandato cultural. No entanto, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre uma aplicação um pouco mais específica do que é o mandato cultural. Bom, o mandato cultural é o mandamento ou a ordem inicial de Deus lá atrás, acerca de como nós vivermos como humanidade representando Ele diante da criação. Então, é um mandato cultural, porque é como nós vamos criar uma cultura que reflita a pureza, a grandeza, a união, a comunhão da Trindade, aquele que nos criou, o Senhor Deus. Então eu coloquei o título de mandato cultural, vocação e chamado. No mundo a gente tem
de uma forma geral, dois tipos de pessoas. Aqueles que acreditam que foi Deus que criou todas as coisas do nada. A gente tem, obviamente, variações disso, mas, de uma forma geral, no mundo há um grupo razoável de pessoas que acreditam que Deus está fora da criação, portanto, maior do que a criação, e criou todas as coisas. Há um outro grupo que acredita que, de alguma forma, o nada criou tudo que existe, ou tudo que existe veio do nada. Então, há variações de como eles vão explicar essa realidade, mas esse outro grupo afirma dessa forma. Eu sei que é difícil para a gente, é difícil para mim explicar, às vezes, para uma pessoa que não acredita no Evangelho, não acredita em Deus, que eu acredito, no século 21, que um ser onipresente, onipotente, onisciente, acima de tudo e de todos, pessoal, criou todas as coisas. Não é muito fácil a gente dizer isso fora daqui desse ambiente onde nós estamos juntos. Então é difícil para a gente, às vezes, dizer que nós acreditamos numa pessoa que criou todo o universo. Mas se coloca no pé daquele, ou no sapato daquele, que diz que nada criou tudo. Eu acho que precisa de muito mais fé para isso. Precisa de muito mais fé para acreditar que absolutamente nada criou absolutamente tudo. Eu sei que é necessário fé para acreditar que uma pessoa, Deus, criou o universo. Mas eu, sinceramente, não queria estar no sapato daquele que acredita que nada criou o universo. Quer dizer, o que eles estão querendo dizer com isso? Que o Deus deles, o nome dele é nada? Será que é isso que eles estão querendo dizer? O meu se chama Jeová. E o deles se chama qual? E o seu se chama qual? Bom, quando nós morremos, nós que entregamos a nossa vida a Jeová, voltamos para Ele. E quem acredita no nada, volta para onde? Eles voltam para o nada? Então eles voltam para o Deus deles? É isso? Será que as pessoas acreditam lá fora? Bom, a gente tem duas realidades lá fora. Qual é que você se encaixa? Uma das questões que nós estamos vendo nesse livro de Gênesis é isso. A verdade sobre o qual que nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Mas nós o tempo todo estamos lidando com ciências, com literaturas, com propostas, com visões, com teorias, que ou falam que Deus não existe, ou dizem que Deus não é necessário. Já não é necessário Deus para explicar a natureza, a criação, as leis da física. A gente não precisa de Deus para isso. E aí nós, muitas vezes, nos calamos diante dessas propostas, sejam elas teorias científicas, sejam elas propostas de literatura, sejam elas só aquilo que as pessoas chamam muitas vezes de senso comum. A gente se cala. É só uma proposta de vida. Só que essa proposta de vida é ensinada para os nossos filhos na escola. Eles ensinam para as crianças na escola. Eles tentam nos envergonhar quando surge algum tema científico e nós falamos a nossa cosmovisão, o que nós acreditamos. Nós não podemos ser ingênuos nesse momento. Não é neutro essa proposta de falar, não vamos envolver Deus na conversa. Isso não é neutro. Isso é bem ativamente dizendo, nós temos uma outra proposta de percepção da natureza e da realidade. Se nós dizemos acreditar em Deus, mas nós constantemente vivemos, falamos, construímos a realidade, colocamos os nossos filhos em ambientes que constroem uma realidade onde Deus é, no mínimo, desnecessário, o que a gente está dizendo então? Se Deus é desnecessário, então Ele não é Deus de forma alguma. Se Deus existe, e eu creio que Ele existe, pela lógica eu creio que Ele existe, pela fé eu creio que Ele existe, pelos fatos históricos eu creio que Ele existe, pelo que Ele fez na minha vida eu creio que Ele existe, então eu tenho que me colocar diante da sociedade, diante de todos que falam que Ele não é necessário e falar, Ele não só é necessário, como só existe alguma coisa porque Ele existe. Veja, quando a gente olha esse texto, ele fala que foi Deus que criou todas as coisas, nós já falamos sobre isso.
Mas não é só aqui em Gênesis que fala isso. Em Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, mas em Salmos 33, versículo 6, fala que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Séculos depois, o salmista fala a mesma coisa no Salmo 33. Depois os profetas, Isaías fala em Isaías 45, 2. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu as fiz, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então os salmos, a lei, os profetas se basearam, construíram a sua estrutura dizendo que Deus existe, que Ele criou todas as coisas. Mas não para aí. No Novo Testamento é falado sobre Jesus e sobre a Trindade, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois Paulo, nas epístolas, quando comenta isso, em Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Novamente, a base, o fundamento, a cosmovisão de toda a igreja é que Deus criou todas as coisas. Depois, em Apocalipse, o fim da história é narrado da seguinte forma, no capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Digno és, Senhor, nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Se eu não acredito que Deus existe, eu não posso acreditar em nada da palavra de Deus. Se eu vivo como se Deus não fosse necessário em alguma área da minha vida, então nada da palavra de Deus, da história de Deus, da ação de Deus, tem qualquer coisa a ver com a minha vida. Se Deus não existe, a gente pode jogar fora tudo. Se Deus não criou todas as coisas, tudo mais que veio para frente não faz sentido no Evangelho. Mas toda a cosmovisão, todo o fundamento, toda a base, toda a lógica, todos os fatos históricos apontam para o fato de que Deus criou todas as coisas. E é assim que a gente acredita. Bom, Deus criou não somente todas as coisas, mas Ele criou em específico a nossa vocação, o nosso chamado. Veja, quando eu falo que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, a conclusão imediata no texto é que Ele me cria e me dá uma vocação. Ele cria e me chama para representá-lo. A gente tem conversado sobre isso. Então, se eu creio que Ele existe, eu tenho que viver como se eu acreditasse do fundo da minha alma que Ele existe. Porque senão não faz sentido. Senão eu vou virar só um ateu na prática. Eu posso na teoria dizer que eu sou crente. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Mas na prática, viver como um ateu. Ele criou, mas na prática eu acho que Ele não é necessário. Para Ele dizer qual que é a minha profissão, para Ele dizer como que eu invisto o meu tempo, para Ele dizer qual que é a maneira como eu vou gastar os meus dias. Se Deus existe e Ele criou todas as coisas, então Ele criou a sua vocação. Ele criou a proposta de vida, o propósito para a sua vida em específico e de todos nós juntos. Veja, Deus nos criou com um propósito. O propósito de Deus sempre nos deu missão, sempre nos deu direção, sempre nos deu identidade. É engraçado, inclusive, que as pessoas às vezes falam que acham que no céu não vai ter trabalho. Não faz sentido essa lógica. Porque Deus nos criou para trabalharmos, mas não como um trabalho com sofrimento, com dor, com dificuldades, sem a certeza de que nós vamos conseguir cumprir tudo para o qual nós somos chamados ou tudo para o qual nós temos ansiedade ou expectativa de alcançar. Não, um trabalho que dignifica, que faz crescer em nós um senso de que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa,
pelos motivos certos, com a pessoa certa. Então não tem espaço na palavra de Deus, quando eu digo acreditar em Deus, que Ele criou todas as coisas, não tem espaço então para preguiça na minha vida. Não pode ter espaço. Quer dizer, antes de Deus falar lá na frente que a preguiça é errado, Ele cria uma realidade onde Ele mostra que a preguiça não pode entrar na agenda. Se Deus criou você e criou eu, Ele nos criou com uma proposta, com uma missão, com uma direção. Eu não posso me abster de fazer o que Ele me manda para fazer. Mas do outro lado também Deus não coloca na nossa agenda, não permite que a gente ande de forma impensada num ativismo descabeçado. Deus não mandou você fazer muita coisa. Aliás, eu li um texto alguns anos atrás, eu comecei a ler o texto e parei, porque eu fui confrontado na introdução do livro. Nem era um livro tão bom, mas a frase do começo da introdução já me fez fechar o livro e falar, não estou pronto para estudar mais sobre isso agora. E o livro dizia, se você está fazendo muita coisa, é porque você já parou de ouvir a Deus há muito tempo. Se você está fazendo muita coisa, a ponto talvez de organizar muito bem a sua vida profissional, ou a sua carreira econômica, ou a sua caminhada a romântica, de casar com fulano ou com beltrano, qual seja aquela coisa que enche por demais a sua agenda, isso significa que você parou de ouvir a Deus em todas as outras áreas da sua vida, inclusive nessa que você encheu a sua agenda de coisas para fazer. Então o que Deus traz para nós é nos envolver com as coisas que são preciosas para Ele. E por isso mesmo trazem significado profundo para a gente. Eu queria resumir esse texto que nós lemos da seguinte forma. Ao ouvirmos e colocarmos em prática a vocação que Deus tem para nós, descobrimos nossa verdadeira identidade e propósito. Ao a gente parar para ouvir o que Deus tem para falar a nós, sobre o que Ele nos criou para fazer, sobre o propósito de vida que Ele nos deu, a gente não aprende só uma profissão, só uma tarefa, a gente não aprende só uma direção, a gente aprende sobre quem a gente é. A gente vê essa verdade sendo exemplificada e explicada várias vezes na história do reino de Deus, na história contada na palavra de Deus e na história de missões. Quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus, nós não temos só algo muito bem feito, sendo realizado, alcançando objetivos grandes e maravilhosos. Nós temos algo interno em nós, que garante que nós encontramos a nós mesmos. Nós encontramos a nossa identidade, quem nós somos. Quer dizer, o cristianismo é construído sobre essa base de que Deus não nos chamou para sermos ativistas, mas Ele também não nos chamou para sermos uma espécie de místicos, esotéricos, que ficam em cima do monte e não querem mais descer desse período sublime de maravilhas sobrenaturais. Não, Ele nos chamou para nós colocarmos a mão no arado. Chamou a gente para descer e ir até onde as pessoas estão e mostrar para elas, em primeiro lugar, nas nossas vidas, que Ele tem algo maravilhoso que produz como nada, mas que também nos dá identidade. E Ele pode levar isso para a vida de cada uma das pessoas que estão lá fora. Eu queria falar 4 princípios sobre essa realidade, de que quando nós ouvimos a nossa vocação de Deus e aprendemos sobre a nossa identidade, então eu queria trazer 4 princípios para nós. Primeiro, a nossa vocação é fundamentada no contexto claro da criação perfeita de Deus. A vocação que Deus nos dá, e vocação significa a capacidade de ouvir uma voz, vocação significa que nós ouvimos dele o que nós temos que fazer no próximo passo. Então, quando nós ouvimos de Deus qual é o propósito da nossa vida, a nossa vocação, Ele nos dá isso dentro de uma criação, de um contexto de uma criação absolutamente perfeita. Veja, aqui nesse texto há uma construção de uma realidade sendo apresentada. É quase como o autor estivesse repetindo o que ele já falou no capítulo 1. Só que aqui ele coloca um ingrediente a mais.
No capítulo 1 ele fala que Deus criou e fala alguns detalhes, mas aqui ele mostra alguns desses detalhes como que Deus criou. Por exemplo, ele fala como que Deus criou o homem. Ele esclarece que Deus cria os céus e a terra, ou quando Deus faz essa criação dos céus e a terra, nenhuma planta silvestre, provavelmente ele está se referindo a plantações, provavelmente ele está se referindo àquelas plantas que vão produzir algo para nós comermos, elas ainda não estavam ali. Todo o planeta foi criado, todo o universo já fora criado, mas ainda não tinha o cultivo, ainda não tinha a fazenda, ainda não tinha a produção para alimentar a família. É mais ou menos isso que parece que o texto está indicando. Nem grãos haviam brotado da terra, pois o Senhor não tinha mandado chuva. Há uma característica que alguns cientistas defendem, a gente ainda tem teorias sobre isso, que não havia chuva. Havia um vapor que saía de baixo, e provavelmente porque a água que estava embaixo fazia então que surgia essa neblina debaixo da terra, vindo talvez de rios ou de lagos. A gente não sabe exatamente qual que é esse formato, que a ciência venha a explicar. Mas o fato é que ele explica para nós que ainda não tinha chuva nesse momento. E nesse momento que nós já temos uma criação, e veja, ele não para aqui, ele continua, por exemplo, a partir do versículo 8, o Senhor plantou um jardim no Éden. E ele dá a geografia desse jardim. Ele fala onde esse jardim estava. Bom, ele não dá exatamente a posição. É no crescente fértil, provavelmente na parte mais oriental, talvez depois do Rio Jordão, a gente não tem certeza onde. Mas é uma geografia. Ele fala os rios que estavam ali. Ele fala o que era encontrado ali. Então ele descreve não que o planeta inteiro era um jardim, mas que Deus constrói um local, uma casa, um ambiente seguro para o homem e para a mulher, para a primeira família. Então ele cria um ambiente onde o homem está seguro, é belo, é perfeito. Veja, eu sei que o nosso olhar para a nossa realidade nem sempre é esse olhar apresentado aqui para Adão. Nem sempre nós olhamos para o nosso lado e enxergamos a realidade como perfeita, porque nós estamos do lado de cá de Gênesis 3. Adão já caiu, nós já caímos. Mas ainda hoje nós conseguimos olhar para a natureza e ver a beleza que Deus criou. Ainda hoje nós podemos olhar para a nossa família e ver a preciosidade que Deus nos deu. Aliás, a saúde emocional das pessoas, nossa saúde emocional, e muito está baseado nisso. Quando nós perdemos a capacidade de enxergar a beleza do ambiente onde a gente vive, nós perdemos a nossa paz interna. Quando nós perdemos a capacidade de enxergar a beleza do local que Deus nos colocou para estar, isso é chamado na palavra de Deus de contentamento. Quando nós perdemos a shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, tudo em nossa volta, por melhor que possa parecer, vai estar ruim. Mas para Adão não tinha chegado esse dia ainda. Tudo era perfeito em volta dele. E aponta para o dia que nós vamos voltar a ter isso novamente, como tudo perfeito à nossa volta. Veja, é dito que Adão foi formado do pó da terra. E aí há uma imagem, até muitas vezes que evangélicos usam, de que foi feito um boneco de barro e Deus chegou e soprou no boneco de barro. Não é essa a ideia que está pondo. O pó da terra aqui usado, tanto no hebraico como depois, quando os judeus vão traduzir para o grego, eles traduzem da mesma forma, dizendo que era a menor partícula que eles conheciam. Era como se fosse um pozinho de maquiagem leve, bem fino, que se bater qualquer vento voa. É o menor que eles conheciam, a palavra que se referia a menor elemento daquela realidade, ou do como eles conheciam a realidade naquele momento. Bom, nós sabemos que a realidade é formada por átomos. Ou a gente pode falar uma linguagem um pouco mais direta. Nós temos elementos químicos que formam todo. E basicamente ele está dizendo, o homem foi formado desses elementos básicos que tem na Terra. Bom, hoje a ciência sabe, por exemplo, que nós somos formados de cerca de 60 elementos químicos,
que só são encontrados todos eles na terra. Então nós somos seres vivos, humanos da terra. Nós não somos de Marte, nós não viemos das estrelas, nós não somos de asteroides. Nossos elementos químicos no nosso corpo só podem ser encontrados todos eles juntos aqui na terra. Então o que ele está dizendo para nós é que esse contexto que nós fomos criados, há uma espécie de uma simbiose que nós temos, onde um beneficia o outro, onde um de alguma forma faz benfeitorias para o outro. A natureza nos dá o que nós precisamos, mas em contrapartida nós cuidamos da natureza. Só esse linguajar aqui já parece uma coisa que não é de crente falar. Cuidar da natureza, né? Cuidar das baleias, dos golfinhos. Tem gente que não quer cuidar nem de cachorro, né? Quanto mais cuidar de bichos da floresta amazônica, que a gente nunca ouviu falar o nome deles. Estava na praia há pouco tempo nas férias, e a gente passando por um local difícil de andar, ruim de andar, mas os ovos das tartarugas muito bem cuidados naquele local, né? Protegendo os ovos da tartaruga. Eu acho maravilhoso isso. Eu só acho estranho a gente cuidar de ovo da tartaruga, mas achar que bebê a gente pode abortar. Isso não é só estranho, na verdade. Isso é diabólico. A gente consegue deturpar tanto a percepção do que Deus nos criou para fazer, do ambiente que Ele nos colocou para cuidarmos, que a gente pega e cuida de bicho, mas mata o homem. Isso faz sentido de alguma forma? Isso não faz sentido teológico, nem filosófico, nem social, nem político, nem econômico. Não tem o menor sentido. Mas lá fora é o que nós mais ouvimos. É o que nós mais ouvimos. Veja, há um cuidado na palavra de Deus de mostrar que nós não somos contra a natureza. Mas nós também não temos que falar da natureza como um instrumento político, como os políticos fazem. A gente não precisa falar da natureza como um instrumento ideológico para convencer as pessoas que nós somos bonzinhos, ou para que nós temos uma causa maior. Nós não precisamos falar da natureza de maneira a querer provar qualquer coisa para as pessoas. Nós precisamos falar da natureza como um presente que Deus nos deu, e nós somos responsáveis por administrar da melhor forma. A tecnologia que nós temos hoje nos permite cuidar da natureza como nunca permitiu no passado. Mas na boca de muitos a tecnologia está acabando com a natureza. Bom, é verdade, muitas vezes a tecnologia é usada dessa forma, para acabar com a natureza. Mas é dada nas nossas mãos, não nós acabarmos com os seres humanos, ou a possibilidade dos seres humanos viverem, crescerem e desenvolverem, para cuidar então e proteger da natureza. Não é essa a proposta bíblica. A proposta bíblica é que Deus nos dá um ambiente perfeito. E nós temos que criar políticas, maneiras, tecnologias perfeitas, ou o máximo perfeitas possíveis, para cuidar da natureza que Ele nos deu. Veja, a nossa vocação é dada para a gente dentro desse ambiente perfeito lá atrás, que não está mais perfeito hoje, mas é nossa responsabilidade cuidar dele para que ele volte a ser bem cuidado, bem protegido. Não é só a natureza, mesmo o homem é criado como um ser vivente, ele só é chamado de ser vivente quando Deus assopra nas narinas dele. E quando Deus assopra, Ele está dizendo que agora Ele tem uma parte interna, que a gente muitas vezes chama de alma, às vezes chama de espírito. E Ele tem uma parte externa, que nós falamos de corpo. E aí vem uns que falam que são dicotomistas, só tem alma e corpo, ou espírito e corpo. E vem alguns que falam que são tricotomistas, não tem corpo, alma e espírito. E aí tem a briga para os dois lados, e tem versículos, na verdade, para os dois lados, embora eu acho que os versículos tendem mais, ou são muito mais claros, acerca de dicotomia. A alma e o espírito são claramente tratados como sinônimos em vários locais. Por exemplo, em Jó, por isso não reprimirei, Jó 7,11, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me na amargura da minha alma. Ele fala como sinônimos de alma e de espírito. Várias vezes isso acontece na palavra de Deus. Mas de fato nem é essa a percepção que eu creio que é melhor. Não existe uma disputa na palavra de Deus
se nós temos 2 divisões ou 3 divisões dentro da gente. Porque a palavra de Deus nos apresenta como um ser integral. Nós só somos o que somos quando nós temos corpo, parte externa, e nós temos essa parte interna, que é a nossa consciência, a nossa mente, as nossas emoções, o centro da nossa vontade. E ele está falando que Deus nos cria de uma forma inteira, um mundo perfeito e inteiro, com pessoas perfeitas e inteiras vivendo desse ambiente. Eu sei que não é mais a nossa realidade exatamente como nós vivemos hoje. Os psicólogos trabalham sobre isso, que nós estamos fragmentados, que nós não conhecemos a nossa identidade, que nós não sabemos lidar com as coisas do passado, que nós não sabemos definir as coisas do futuro. É verdade, o diagnóstico dos psicólogos está correto, mas ele não está completo. O que nos fragmenta, nos divide, o que esconde o nosso passado e atordoa a gente em relação ao nosso futuro, é que nós saímos da presença daquele que é perfeito e nos criou perfeitos para andar em perfeição diante dele. Veja, Deus cria a gente para nós andarmos conectados com ele e com a criação dele. Então, primeira coisa sobre a nossa vocação: Deus nos cria para estarmos conectados com ele e com sua criação, de alguma forma, criando em nós esse senso de que nós o representamos. Então, sim, nós temos que cuidar da natureza, mas muito mais nós temos que cuidar da humanidade, da sociedade, da cidade que a gente vive. A gente poderia citar textos e mais textos na palavra de Deus que mostra que Deus não se agrada, por exemplo, do nosso ajuntamento público, se quando a gente sai daqui a gente não cuida da cidade. E como é que eu cuido da cidade? A gente vai ter uma palavra só sobre isso, mas prestem atenção. Daqui a alguns dias nós temos uma eleição, e há pessoas que votam sem pensar nos fatos, votam simplesmente porque querem votar numa certa linha ideológica, ou de direita ou de esquerda. Há pessoas que votam sem pensar absolutamente nada, nem têm uma posição de esquerda ou de direita, e nem pensam em quaisquer outras coisas. Há pessoas dentro da igreja que votam por simples interesses, e ainda há pessoas que votam na igreja, ou deixam de votar, dizendo, não quero votar. Meus irmãos, todas essas posturas são erradas diante de Deus, porque nós somos chamados a cuidar da natureza, da sociedade, das pessoas que estão em volta de nós. Nós somos chamados, mesmo não estando mais numa criação perfeita, nós somos chamados a nos relacionar com um Deus que nos criou perfeitos para uma realidade perfeita à nossa frente. Então nós temos que viver à sombra e sobre a perspectiva do que Deus nos criou para ser. Segundo princípio que tem nesse texto, a vocação, a nossa vocação, é revelada inicialmente e principalmente pelo modo como Deus constrói e opera. Veja, antes do homem trabalhar, Deus está trabalhando. E Deus dá um nome para as coisas, Ele divide as coisas, Ele estabelece limites. E no momento que Ele vai agora explicar para o homem o que o homem tem que fazer, basicamente o homem vai dar nome para as coisas. Ele vai organizar as coisas, ele vai de alguma forma imitar aquilo que Deus está fazendo. Então é isso que nós vemos no texto. Deus, no versículo 7, forma o homem do pó da terra. Na sequência, o Senhor plantou o jardim e o Senhor fez brotar as coisas. E aí no versículo 15 e diante, Deus o coloca ali, Adão, para cultivar e tomar conta dele. Ora, se Deus fez nascer todas as plantas, por que agora o homem tem que cultivar? Porque nós fomos chamados para fazer a mesma coisa que Deus está fazendo, guardadas as devidas proporções, porque nós não temos o poder de Deus, guardada as devidas condições, porque Deus cria do nada, nós não criamos do nada, mas nós somos chamados para imitá-lo. Isso é repetido na palavra de Deus várias vezes. Mas veja, a dinâmica então apresentada é que primeiro Deus trabalha,
e depois nós trabalhamos. Por isso, mais um motivo que não faz sentido a gente pensar no trabalho como se fosse uma coisa negativa. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais à frente. Mas veja, esse texto, a partir do versículo 4b de Gênesis 2, é a primeira vez na palavra que Deus é chamado pelo nome pessoal dele, Iavé. Não aparece no português, mas o Senhor Deus, a palavra Senhor é a palavra Deus, no geral, em hebraico, Elohim. E aí, a partir do versículo 4, antes não teve isso, a palavra Deus é Elohim, e a palavra Senhor é o que é traduzido a palavra Iavé. Então, Iavé, Elohim, é que está agora falando, ou Moisés, que está escrevendo esse texto, chama Deus só de Deus, até esse ponto. Mas agora, quando Deus vai se relacionar com um homem, ele começa a falar o nome de Deus. Eu coloquei na minha lista essa pergunta para Moisés, quando eu chegar no céu. Eu tenho uma pista. Eu acho que Moisés colocou o nome de Deus aqui para dizer, eu também não conhecia o nome dele. Eu ouvi falar dele. Eu até entendi que ele estava lá. Eu queria ele, mas eu não conhecia ele. Até o dia que ele chegou e se apresentou. Eu sou o eterno. Eu sou o que sou. Aí eu entendi o nome dele, entendi quem ele é. Eu quero que vocês entendam desde o começo. Deus pessoal criou você para um relacionamento. Então veja, quando a forma como Moisés cria para nós, é já nos apresentando que o trabalho que ele nos coloca para nos relacionarmos com Deus que está trabalhando. Nós não somos pau mandado, nós não somos força de trabalho barata, nós somos centro do amor de Deus nesse sentido. Quase que eu falei uma heresia aqui, né? Que Deus nos traz. Esquece o centro do amor de Deus nesse sentido, esquece essa frase. Deus nos coloca no centro da ação dele nesse momento, é isso que eu quero dizer, para nos trazer para próximo dele. A Trindade está aqui, vindo para perto do homem e falando, vem fazer o que eu estou fazendo, vem trabalhar comigo. E Moisés parece traduzir isso colocando o nome de Deus, que historicamente ou cronologicamente iria ser apresentado para Moisés só séculos depois desse momento em que Deus cria o homem. Mas Moisés fala que era Iavé que estava se relacionando com ele. Veja, alguns pensam que Jesus ficou 30 anos fazendo uma coisa para o que ele não foi criado para fazer. Eu ouço as pessoas dizendo isso o tempo todo, até bons teólogos, falando, não, porque Jesus, por 30 anos, foi um carpinteiro. Então ele se calou, fez o que ele não foi criado para fazer, para que de alguma forma, em algum momento, na hora certa, ele começasse a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Não tem nada a ver com a palavra de Deus isso, meus irmãos. Deus nos criou para fazermos exatamente aquilo que nós estamos fazendo agora, a não ser pelo nosso pecado. Deus não criou você para pecar. Isso é uma desobediência sua, minha. Mas Deus, soberanamente, colocou cada um de nós onde nós estamos hoje, na condição que nós estamos hoje. Veja, Jesus, ele mesmo fala em João capítulo 5, 17 e depois 19. No 5 ele fala, eu trabalho agora porque o meu pai trabalha. Eu não trabalho porque eu sou muito esforçado. Eu não trabalho porque eu quero ganhar a atenção do meu pai. Eu trabalho porque eu quero ficar onde meu pai está. O que ele faz, eu faço. Eu quero fazer junto com ele. Então, como que alguém pode entender que ser carpinteiro era algo que Jesus foi colocado para fazer longe do pai, longe da proposta do pai para ele? Depois, na sequência, no versículo 19, 5:19, é dito que eu trabalho fazendo aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Eu trabalho porque o meu pai trabalha, e eu trabalho vendo o que o meu pai faz e imitando o que meu pai está fazendo. Será que Jesus, então, quando ele era carpinteiro,
Ele queria dizer com isso que naquele momento esses versículos não se aplicavam à vida dele? Meus irmãos, se aplica integralmente à vida dele, porque senão a gente teria que dizer que Jesus foi incoerente. A nossa vocação precisa ser sempre pensada, refletida, ela precisa sempre ser conscientemente uma expressão da nossa relação com Deus. Eu sei que isso nem sempre é fácil de entender. Jovens, adolescentes, minhas filhas estão nessa idade agora, vão pensar a vocação delas com base nas propostas que vêm lá de fora. Nas propostas do coaches, na proposta dos amiguinhos, nas propostas daqueles que falam onde vai ganhar mais dinheiro, o que vai produzir o melhor prazer ou o que seja. A proposta da palavra de Deus é: eu vejo o que Deus está fazendo e Ele me convidando para aquilo dali. E eu vou fazer o que Ele está fazendo. Veja, Lutero dizia que através de todas as profissões, Deus, como que se estivesse usando as mãos dele, os dedos dele, usa cada um de nós para cuidar da criação dele, para cuidar do outro. O padeiro produz o pão e nós temos o que comer de manhã. O açougueiro corta a carne e vende para nós a carne que nós temos que comer. O engenheiro, o arquiteto produz o prédio e nós temos aonde nos reunir. Aquele que trabalha com a administração organiza as coisas e nós não precisamos nos preocupar com como as coisas vão acontecer, porque já estão organizadas. Então, através de cada um de nós, mesmo aqueles que não pertencem a Deus, são usados por Deus para cuidar da criação e para cuidar dos seus. Mas somente aqueles que se relacionam com Deus, quando escolhem as suas vocações, quando escolhem o que vão fazer com o seu dia, com a sua agenda, podem no final do dia falar que eu tenho contentamento, que eu tenho alegria, que eu tenho direção, que eu tenho prazer em ser e fazer o que eu sou e faço. Não porque eu ganho muito dinheiro, não porque eu sou reconhecido, mas porque algo invade a minha vida e me mostra que eu estou no lugar certo, que eu sou o que eu fui criado para ser. Quem de nós já não sentiu exatamente o oposto disso? Todos nós já sentimos isso. Essa percepção de que nós não somos o que deveríamos ser, não fazemos o que deveríamos fazer, ou pelo menos não fazemos no nível, com a profundidade, com a alegria, com o contentamento que a gente deveria ter. A proposta da palavra de Deus é que na relação com Deus, Ele esclarece a nossa vocação. Na verdade, ele diz mais do que isso. O relacionamento com Deus cria identidade. E essa identidade que é criada nas nossas vidas é o que é chamado na palavra de Deus de bem, de bom, de coisa boa. Mas ao mesmo tempo, quando a gente, ao invés de se relacionar com Deus para estabelecer a nossa vocação, a gente conversa com a mídia, a gente conversa com o coach, a gente conversa com outras fontes, o que acontece na gente é estabelecer um outro local, onde estabelece a nossa identidade. E na palavra o nome disso é idolatria. Quando não é Deus que define quem eu sou, alguma outra coisa vai definir. E essa outra coisa é um ídolo na minha vida e na sua vida. Quais que são os nossos ídolos? Dinheiro, sexo, entretenimento, prazer, reconhecimento, fama. Nada disso preenche a alma. E alguns vivem uma vida inteira para poder chegar a essa conclusão. Outros bem cedo descobrem isso. Mas todos, aqueles que já viveram muito e aqueles que viveram pouco, podem chegar diante de Deus hoje e falar: Senhor, me perdoa, até hoje eu não encontrei clareza na minha vocação. Mas no Senhor, eu sei, porque a Tua palavra fala isso, eu posso encontrar esse bem, essa formação da minha identidade. E aí vem o terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos. A vocação, a nossa vocação, é nos entregue através de uma comunicação clara e direta de Deus a cada um de nós. Ela não é só entregue de uma forma clara, ela é uma ordem para nós.
Deus nos manda cumprir certas tarefas. Deus nos manda realizar certas coisas. Veja, para nós isso é complicado de lidar, porque para nós carregamos na nossa cultura algo que foi construído lá atrás, no Império Romano, pela cultura ainda greco-romana, de que a palavra trabalho é uma coisa ruim. Na verdade, a palavra trabalho vem de uma palavra no latim que é tripalium, que era um instrumento de tortura romana. Como é que eu torturo o meu marido? Mando ele lavar a vasilha. Como é que eu torturo a minha esposa? Saio de casa na hora que é para limpar a casa. Ela tem que limpar sozinha. Eu torturo o outro dando trabalho para ele fazer. Pois, por mais que possa parecer engraçado em alguns momentos, eu lembro que meu pai era um homem de Deus, mas igualzinho a gente, ele tinha os seus erros, né? Mas todo sábado minha mãe tirava para limpar a casa. Trabalhava em 2 empregos, e ela tirava para limpar a casa. E eu lembro que dava 12:10, quando a gente terminava de almoçar. A hora que a minha mãe entrava lá dentro, o meu pai saía correndo e me puxava junto para a gente jogar bola. A gente voltava às 6 horas da tarde. Aí quando a gente voltava, minha mãe estava com um bico desse tamanho, porque foi torturada pelo trabalho, por nós, pelo meu pai e por mim. Eu era novinho e errava do mesmo jeito. E hoje eu tento não errar mais. Mas veja, o trabalho sempre foi construído na antiguidade como uma coisa ruim. Na China não era igual, não era diferente. Na China, quem trabalhava é quem era pobre, quem era rico não trabalhava. Em quaisquer locais onde nós chegamos, a percepção do trabalho, via de regra, é ruim, é feia. Não é essa a visão dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta o que nós lemos aqui, que Deus nos dá para cuidar da criação perfeita que Ele nos deu. Veja, por que Deus dá para a gente cuidar de uma pedra preciosa? Porque nós também somos preciosos para Ele. Ele dá para nós uma tarefa que Ele mesmo está fazendo. Você pensa num grande pianista, chamando um rapazinho que está só começando a aprender a tocar piano para tocar junto com ele. Ou pensa num grande engenheiro reconhecido, chamando um menino de 1º ano de faculdade para trabalhar com ele. Quem é que não se sente honrado com uma coisa assim? Chama um grande pintor para pegar aquele estudante de novinho, adolescente, aprender junto com ele a pintar, junto com as mãos dele, do grande pintor, a traçar e colocar as cores que são mais bonitas, a maneira melhor de ser desenhado. Chama um grande design de mídias sociais, pega ele e coloca ele para treinar um menino jovenzinho, 14, 15 anos de idade. Quem é que não se sentiria honrado em cada uma dessas situações? Agora pensa o Senhor Todo-Poderoso, o Rei do Universo, acima de tudo e de todos, Criador, chama você e eu para sermos co-criadores com Ele. Criarmos a partir do que Ele já criou, produzirmos a partir do que Ele já produziu, cuidarmos aquilo que Ele também está cuidando. Bom, quando nós olhamos isso, a palavra apresentada para nós, na Bíblia como trabalho, não tem nada a ver com quase, ou se não todas as culturas da antiguidade. Trabalho na palavra de Deus é se envolver com as coisas que Deus está se envolvendo, e por isso é sermos valorizados, é sermos encontrados no caminho pelo eterno. É muito diferente da proposta que é entregue lá fora. Veja, mais na frente, os reformadores, quando olharam para essa realidade do trabalho na palavra de Deus, e do chamado e da vocação, eles definiram de 2 formas o nosso chamado: o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral é o chamado que todos aqueles que querem andar com Deus ouvem. É o chamado para ser santo em Cristo Jesus. É o chamado para imitar a Cristo Jesus. É o chamado que nós temos em comum. Na verdade, esse chamado é uma expressão daquilo que nós estamos falando, da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Buscar e salvar o perdido. Então, todos nós somos chamados a participar do que Deus está fazendo. É o chamado a sermos iguais a Cristo Jesus, na sua santidade, na sua missão, no seu caráter, na forma como relaciona com as pessoas, com a natureza, com a sociedade.
Mas os puritanos, especialmente, depois falaram disso como também o chamado, na sequência, o chamado geral, mas agora o chamado específico. Qual que é o chamado específico? Aquele chamado que a minha tarefa, dada a mim, aquilo que Deus entregou nas minhas mãos para eu fazer. Pode não ter entregado para o Pedro, para o Dário, pode não ter entregado para o Patrick, mas entregou para mim fazer. Eu não tenho que fazer o que Eduardo vai fazer, nesse chamado específico. Eu não preciso fazer o que o William vai fazer. Eu preciso fazer aquilo que Deus deu para mim. E é diferente do que cada um de vocês recebeu. Pode ter as suas semelhanças aqui e ali. Todos os pastores, por exemplo, têm um chamado geral de serem exemplo na santidade e na imitação a Cristo Jesus. Mas no específico, eu fui chamado, direcionado, impulsionado, levado por Deus a pastorear esta igreja. Outro pastor para pastorear outra igreja. O engenheiro para trabalhar como engenheiro em outro local. E um administrador para trabalhar como administrador. A dona de casa para estar na casa cuidando da sua família. Cada um de nós foi direcionado para uma tarefa. Aquilo que acontece com Adão, de Deus chegar para ele no versículo 15 e falar: você vai cuidar e tomar conta do jardim, é falado para cada um de nós. Tarefas específicas são entregadas para nós. Em 1 Coríntios 7, versículo 17, por exemplo, Paulo fala que cada um de nós precisa continuar na vocação em que nós fomos chamados. O que ele está dizendo naquele texto? Ele está dizendo que aonde nós estamos, quando nós encontramos a Cristo Jesus, é esse o local imediato que Deus já quer nos usar. Ele não quer usar você o dia que você terminar a faculdade teológica. Ele não quer usar você a hora que você terminar a sua especialização, a hora que você entender mais sobre a fé. Ele não quer usar você quando você parar de trabalhar no secular e vir trabalhar dentro da igreja. Não tem essa mensagem na palavra de Deus de divisão entre secular e agora o espiritual. Isso é uma mensagem construída lá fora. Na palavra de Deus só existe trabalharmos sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Só existe isso. Se eu não trabalho pelaquilo que o Espírito Santo me orienta, me guia através da sua palavra, então eu estou trabalhando para o príncipe deste mundo, que se chama Satanás. Então Deus tem para cada um de nós o uso na vocação aonde nós já estamos. E agora eu estou falando dos trabalhos e tarefas que nós já realizamos. Mas Paulo fala em 1 Coríntios mais coisas. Ele fala também das nossas condições. Se você foi chamado como escravo, e veja, nós não temos mais, de uma forma generalizada, o trabalho escravo hoje. Nós temos, viu? Tem milhares, talvez milhões de escravos no mundo hoje. Mas não é mais aceito pela sociedade. Isso é uma ilegalidade, é uma contravenção. Mas lá atrás não, era o padrão da sociedade. E Paulo fala: se você foi chamado escravo, sirva a Deus aonde você está. Se você foi chamado livre, sirva a Deus aonde você está. Se você foi chamado casado, e agora você é crente em Cristo Jesus, Deus o chamou para conversão, mas não a sua esposa, não o seu esposo, não o seu cônjuge, continue na posição que você está. Se você foi chamado numa cidade, fique aí. Se você foi chamado nessa profissão, permaneça aí. Sirva a Deus da melhor forma aonde Ele te colocou agora. Mas no mesmo texto, Paulo continua e ele fala: mas se surgir uma oportunidade para você melhorar, para você escapar de algo que é ruim, para você caminhar em uma direção mais plena para a sua vida, porque é isso que ele está dizendo. Por exemplo, para o escravo, que é o exemplo que ele
Deus pelo local e que Ele te colocou neste momento. Sirva Ele com excelência, como mãe. Pais, se vocês não conseguem fazer aquele curso que vocês gostariam, não conseguem fazer aquela viagem que vocês queriam, porque vocês têm filhos para sustentar, escola para pagar, contas no final do mês, então aquiete-se o seu coração diante de Deus e sirva onde Ele te colocou, com um coração grato a Ele, porque aonde você está é o local que Deus quer que você seja usado, em primeiro lugar. E tem mais uma implicação aqui. Quando o nosso coração cresce, uma ansiedade, uma angústia, não em relação a bens, isso não, isso a gente tem que orar e pedindo perdão a Deus. Senhor, tira o meu coração das riquezas. Não em relação a bens e riquezas, mas aquela angústia no coração de que eu quero fazer mais, eu quero encontrar quem eu sou, eu quero encontrar o que Deus me criou para ser. Quando isso acontece na sua vida, bom, para Adão está fácil, Deus está diante dele, mas é exatamente isso que nós temos que fazer, voltar para diante de Deus e aprendermos a aguardarmos na presença dEle, até Ele falar para a gente qual vai ser a nossa tarefa na sociedade, na realidade, na família, no momento em que nós estamos. Veja, ao mesmo tempo eu não paro o que eu estou fazendo, porque onde eu estou é onde eu tenho que servir a Deus. Mas ao mesmo tempo que se cresce no meu coração esse desejo por ter mais de Deus e da direção de Deus. Então aprenda a jejuar, aprenda a orar, aprenda a ficar quieto no seu quarto, sozinho, até que Deus fale para você o próximo passo. Nós não sabemos quanto tempo demorou para Deus chegar para Adão e falar para Adão o que ele tinha que fazer. Eu acho que foi imediato, mas eu também acho que faz muito sentido, né, que Adão foi entendendo na caminhada com Deus, no jardim, dia após dia, os contornos da sua tarefa, os limites do que ele deve fazer, o como ele deve fazer, a excelência que ele tem que entregar, que há mais coisas a serem feitas na descrição do que Deus está falando, do que ele entendeu no começo e agora ele entende mais. Há filhos que vão vir, há netos que vão vir, e eu creio que Adão deve estar entendendo, por causa desse contexto perfeito que ele foi criado, que para cada um deles que viria, Deus sentaria e falaria: você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E nós hoje, quando queremos descobrir a nossa vocação, muitas vezes vamos para longe de Deus. Vamos para os cursos de vocação, vamos para os psicólogos, vamos para ambientes diversos para perguntar: o que será que eu tenho que ser e fazer? Embora os nossos amigos, psicólogos, famílias, cursos, todos podem ser instrumentos que Deus pode usar para nos ajudar, se nós abrimos mão da presença de Deus como definidora de quem nós somos, o que vai acontecer com a gente é que nós vamos nos dobrar diante de um ídolo novamente. Ouvir com clareza o próximo passo no caminho talvez seja uma das coisas mais importantes nas nossas vidas depois que nós encontramos a Cristo Jesus. Você sabe qual que é o próximo passo na sua vida? O que é? É mudar de cidade? É se casar? É ter um filho? É guardar dinheiro para poder se preparar para um outro momento? O que é que Deus quer fazer na sua vida agora? Veja, Ele já está fazendo diante das coisas que Ele já entregou para você. Então peça primeiro para Ele esclarecer: Senhor, me mostra com clareza o que eu estou fazendo, a loja que eu abri, o emprego que eu assumi, a profissão que eu terminei, a carreira que eu me preparei, a academia que eu estou terminando. Me mostra com clareza como usar o que eu já tenho. Mas se há ansiedade no seu coração por mais, eu creio que provavelmente é o Espírito Santo de Deus dizendo para você que há mais coisas para você, há outras coisas para você. Quarto princípio que eu queria, e assim a gente vai encerrar:
Nossa vocação é comprometida quando declaramos independência de Deus em nossas vidas. A nossa vocação fracassa quando a gente quer definir quem nós somos, o que nós fazemos sem Deus. Olha o que ele diz no finalzinho do texto que nós lemos. Versículo 17. Ele tinha falado: coma de toda árvore, de todos os frutos que está lá, exceto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E veja, tem muitas possibilidades de interpretação, mas todas elas, creio eu, levam para a mesma direção. Nós queremos sempre dizer para nós mesmos o que é certo e o que é errado. Essa é a nossa tentação constante. Dizer para nós mesmos, não depender de Deus, não depender de conselhos dos nossos pais, de amigos, não depender de livros, depender só da gente, para dizer o que é certo e errado. E a palavra de Deus está dizendo, quando nós nos afastamos de Deus dizer para nós o que é o certo e o que é o errado nas nossas vidas, nós vamos fracassar. Aí se instala toda preguiça, aí se instala todo ativismo, aí se instala toda contrainvenção, aí se instala todo vazio, aí se instala toda quebra de relacionamentos, aí se instala toda destruição nas nossas vidas. Quando nós abrimos mão de ouvir o que Deus tem para nossas vidas, se instala destruição. Há limites e alvos sendo estabelecidos aqui para Adão e para Eva. Eles têm uma tarefa a fazer. Eles têm não só uma tarefa a fazer, mas eles têm um prazer a ser desfrutado. Eles podem comer de todas as árvores. Veja, quando nós ficamos com Covid, quase todos ficamos, um dos efeitos era perder o paladar. Não tem coisa pior, pelo menos para alguém que gosta de comer, como eu, do que perder o paladar. E nós perdemos o paladar quando ficamos com Covid. Nós perdemos muito mais o paladar do que a gente imagina quando o pecado entrou na humanidade. Nós não sabemos mais o gosto da vida, nós não sabemos mais o gosto das coisas, mas esse momento que Adão está vivendo é antes do pecado. Há uma gostosura entregue nas mãos de Adão que nenhum de nós sequer sonhou e provar ainda. Há algo entregue para ele que nós não temos acesso ainda por causa do pecado nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa história. E mesmo assim, com limites, com prazeres, com esclarecimentos de Deus, Deus teve que colocar para Adão essa informação. Se você definir para você o que é bom, ao invés de ouvir eu falando para você o que é bom, você vai morrer. Você vai se destruir. Isso que é falado para a gente um pouco mais à frente, no capítulo 3, é falado dessa destruição que entra nas nossas vidas. Mas veja, seria dado vários mandamentos para Adão depois, vários, para nós, para a história da igreja, nós temos várias coisas que foi nos ensinado. Na verdade, nós podemos dizer que toda a esfera, toda a totalidade da vida, nós temos conselho na palavra de Deus de como fazê-lo. Tudo nós podemos encontrar na palavra de Deus do que é certo e do que é errado. Mas até esse momento, poucas informações foram entregues a Adão. Ele tinha muito pouco para ser fiel. Era muito pouco para ser fiel. E mesmo assim, a gente sabe que ele foi infiel. Jesus, em outro momento, em Mateus 25, 21, ele fala: você foi fiel no pouco, e por isso sobre o muito te colocarei. Adão foi infiel no pouco, porque ele tinha um pouquinho só de mandamento. É lógico que, por outro olhar, ele tem muita coisa para aproveitar. Mas ele tinha um pouquinho só de informações. E ele assim mesmo optou por não obedecer, por decidir para ele mesmo o que era bom e o que era ruim. Eu creio que quando Jesus, em Mateus 25, diz isso, uma das coisas que ele está dizendo é:
eu vou dar para cada um de vocês de novo a oportunidade de serem fiéis no pouco, para que um dia vocês possam receber o muito que está prometido para vocês. A vida plena que está oferecida para nós agora é quando nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, sendo fiéis no pouco. Não só porque, sendo fiéis, nós somos obedientes, mas porque nós aprendemos a ser o que nós fomos criados para ser. Nós aprendemos a fazer o que nós fomos criados para fazer. Não há perda de tempo, não há perda de recurso, não há perda de relacionamentos, não é desgaste daquilo que não é para se desgastar. É só encontro, é só construção, é só alegria criando no nosso coração. Veja, há uma mensagem lá fora sendo falada da teologia da prosperidade. Essa mensagem tem sido escondido de várias formas. Nas igrejas de parede preta, né? E eu creio que não são todas, não quero criticá-las, todas elas, mas muitas vezes a mensagem vem nesse discurso de coaching, esse discurso da autoajuda. Nas igrejas mais não igrejas, né? Essas igrejas não igrejas que têm características diferentes em quase todas as áreas do que o Evangelho diz que é a igreja como universal do reino de Deus. Aí eles falam claramente: se você der, Deus vai dar para você. Uma teologia da prosperidade escancarada. Mas há também aquela teologia da prosperidade soft, escondida dentro mesmo das igrejas. Condições de você ser generoso, de você doar dinheiro, de você dar bens, de você dar comida. Deus vai dar oportunidade para você de ter alegria ao fazer isso. Pois o que nós vemos na vida de Adão, nesse momento, é que é oferecido para ele pouca coisa até esse momento em termos de ordens. E ele pode ser fiel nessas poucas coisas. Eu vou dar o spoiler que você já sabe. Adão não foi fiel. Adão não foi fiel. Adão não foi fiel, mas o novo Adão, Jesus Cristo de Nazaré, foi fiel. Não há pecado que você e eu cometamos hoje que pode nos afastar da salvação em Cristo Jesus. Mas é necessário então que a gente se arrependa e volte para Ele, para não deixar de alguma forma que a nossa vocação seja comprometida com a nossa declaração de que nós não precisamos de Deus. Eu queria concluir esse sermão de duas formas, meus irmãos. Primeiro, busque ser fiel a Deus, a maneira como Ele, ou da maneira como Ele colocou você, ou no local aonde Ele colocou você. Primeira coisa, primeiro movimento que eu queria que você entendesse: busque ser fiel a Deus com as coisas que Ele já colocou na sua mão. Quais são essas? Que profissão que Ele te deu? Que família ou que contexto familiar que Ele te deu? Que ambiente que Ele inseriu você? Não sonhe em primeiro lugar, não planeje em primeiro lugar fazer um outro curso, mudar de cidade, fazer um outro movimento. Quieta o seu coração e fala: Senhor, me ensina a ser fiel com aquilo que já foi me entregue, com a minha família, com os meus filhos, com a minha empresa, com a minha profissão, aonde Ele colocou você. Se você buscar a Deus, sendo fiel com aquilo que Ele te colocou para fazer agora, não amanhã, agora, você tem a promessa de Deus que Ele vai invadir a sua casa e vai entregar a shalom dEle para você. Segunda coisa que eu queria concluir o sermão: clame a Deus a cada momento, mas especialmente quando a angústia e a confusão chegar no seu coração acerca do próximo passo no caminho. Se o seu coração está apertado: Senhor, qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? O próximo curso? A próxima empresa? Qual que é a próxima ação? Qual que é a próxima mudança? O que eu tenho que fazer? Se isso está angustiando o seu coração, pode bem ser o Espírito Santo te incomodando a fazer uma mudança na sua vida hoje, abrindo para você uma oportunidade
para você entrar em outro ambiente, para servi-lo, para honrá-lo. E quem sabe esse lugar seja o campo missionário. Quem sabe seja o campo missionário. Mas também quem sabe seja um casamento. Quem sabe seja uma mudança de uma cidade. Quem sabe seja a plantação de uma igreja. Quem sabe seja a abertura de uma empresa. Quem é que sabe o que Deus tem para nós? Mas a palavra de Deus nos diz que Deus tem planos muito superiores aos nossos, que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos, que a proposta dele para as nossas vidas é sempre superior a tudo que nós sonhamos e planejamos. Então, eu queria concluir dessa forma, meus irmãos. Aprenda a aguardar na presença de Deus. Creio que essa é o nosso caminho para nós descobrirmos a nossa vocação. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Há sempre a necessidade de nós conversarmos com pessoas sobre a nossa vocação, sobre o que nós temos que fazer. Se Deus estiver falando para você, não só hoje, mas durante a sua vida nesse momento, que há coisas novas que Ele quer te envolver, venha conversar com a gente. Mateus, o Pedro, o Antônio, o Júnior, o Washington, cada um dos que estão aqui servindo a igreja como pastores, venha procurar a gente para conversar. Nós queremos ouvir e orar por você, para Deus mostrar o próximo passo no seu caminho. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa agir em nossos corações, esclarecer as nossas vocações, as nossas tarefas, esclarecer aquilo, ó Deus, que é específico que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Mas acima de tudo, ó Pai, esclarece como nós temos que imitá-lo, imitar a Cristo Jesus. Ó Deus, que sejamos santos em nosso pensamento, em nossas ações. Produza santidade em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Poderia sentar, meus irmãos.